Boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus esteja conosco nesta noite e que essa paz também se estenda a todos aqueles que neste momento nos assistem através da TV Seara. A nossa reflexão de hoje é perante nós mesmos. Como nos comportamos perante nós, nas nossas dores, nas nossas alegrias, nas nossas aflições. Trago para a nossa reflexão de hoje, para compreender o nosso tema, um poema de Cecília Meirelles, Retrato. Eu não tinha este rosto de hoje, assim calmo, assim triste, assim magro. Nem estes olhos tão vazios, nem o lábio amargo. Eu não tinha essas mãos sem forças, tão paradas e frias e mortas. Eu não tinha este coração que não se mostra. E eu não me dei por estas mudanças, tão simples, tão certas, tão fáceis. Em que espelho ficou perdida a minha face? Essa reflexão é sobre nós. Quando nós nos olhamos no espelho e vimos o tempo passar. E o espelho reflete a nossa imagem e o tempo passa, tão certo, tão fácil. E ele reflete a nossa imagem já com as primeiras rugas, com os sinais dos cabelos brancos. Nossas mãos, a pele já está um pouco mais envelhecida. E é sinal do que o tempo passou. E, muitas vezes, nós nos damos por conta dessa passagem de tempo. E nos perguntamos, então, em que tempo, em que momento ficou perdida a minha face? Em que momento nós nos perdemos, que não vimos esse tempo passar e não vimos essa mudança? Para isso, nós precisamos estar atento a nós, perante nós, um olhar para dentro de nós. E acompanhar todas essas mudanças deste tempo. Acompanhar esse tempo presente que nos faz essas transformações. Para que a gente não se pergunte de repente, frente ao espelho, onde foi que nos perdemos. Então esse olhar para dentro de nós é um olhar de extrema valia. Nossa vida é um vasto campo, aonde nós vamos plantando sementes e queremos que sempre essas sementes germinem, frutifiquem, cresçam. E de experiência a experiência nós vamos trilhando o nosso caminho. O nosso crescimento interior é feito por etapas. Cada etapa, cada momento é feito de alegrias, de emoções, de tristezas. E certamente a nossa caminhada, nós vamos colocando para dentro de nós todas essas emoções. O apóstolo Paulo nos diz o seguinte, em Romanos, versículo 8 a 31. Que diremos, pois, a estas coisas, que Deus, se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, se Deus está nos acompanhando, a experiência todos os dias. Por que que nós ainda não estamos no caminho certo? Por que que existe tanta coisa contra nós? Porque ainda nós somos seres imperfeitos e estamos fazendo essa caminhada, muitas vezes com dificuldades. E temos coisas contra nós que fica muito claro nesse pensamento apostólico. E ele também nos oferece a compreensão de que Deus sempre está junto conosco. Mas nós ainda, muitas vezes, nos afastamos daquilo que Deus nos propôs, que é a lei do amor, da justiça e da caridade. Por que que ainda muitas vezes falhamos, cometemos equívocos? Temos dentro de nós ainda vícios, maledicências,
orgulho, egoísmo, autoagressão. Às vezes nos agredimos quando não conseguimos fazer alguma coisa que tínhamos planejado. Ficamos nos perguntando, mas por que eu não consegui? Já com um olhar agressivo para dentro de nós. Baixa autoestima. Tudo isso nós vamos passando durante a nossa vida, durante todos os dias. Às vezes, no convívio familiar, nós nos estressamos com alguém, perdemos a paciência, como a gente diz. Mas a gente não perde aquilo que ainda não conquistou. Quer dizer, nós ainda não interiorizamos todo esse aprendizado da paciência. Por isso que, às vezes, com facilidade, nós a perdemos. Frente às nossas desavenças familiares. Usamos palavras mais ásperas. Culpamos, às vezes, o Beltrano ou o Cicrano pelas nossas faltas, porque é mais fácil eu culpar o outro do que me olhar. A culpa do meu desequilíbrio, de eu ter procedido de uma maneira tão áspera, tão ríspida, às vezes está no outro. O outro é que me desequilibrou. O outro que não me compreendeu. Então aqui nós começamos já a fazer um olhar para dentro de nós. Podemos lembrar neste momento da nossa última discussão que nos envolvemos em casa. Será que se nós tivéssemos tido um pouquinho mais de paciência, não teríamos tido um resultado melhor? Nossos desentendimentos familiares, será que se mudássemos um pouquinho o nosso comportamento, as nossas atitudes, frente àquelas situações que exigem de nós, às vezes, uma ação mais rápida, será que neste momento nós não conseguiríamos fazer melhor? Não haveria tanta discussão? Será que não poderíamos escolher outros caminhos, outras palavras, tom de voz, refletir antes de falar alguma coisa? Porque nós mesmos somos vítimas das nossas ações e reações. Nós mesmos recebemos tudo isso. Então é necessário a gente olhar para nós, olhar para o momento da nossa vida, o que nós estamos fazendo aqui, como é que nós estamos nos comportando frente ao nosso dia a dia. A culpa, a angústia também nos travam. Eu disse que a gente gosta de colocar, às vezes, a culpa no outro, mas a culpa, ela nos trava muito. Porque ela não nos permite olhar para frente. Às vezes o outro é culpado daquilo que nós fizemos, às vezes nós mesmos nos sentimos culpados porque deveríamos ter feito de maneira diferente, deveríamos ter dito outras palavras, deveríamos ter tido mais cuidado. E isso nos machuca, e isso nos trava. Quando nós, na nossa família, nós aprendemos a transformar culpa em responsabilidade, a nossa vida fica bem mais fácil. Somos responsáveis, sim, pelos nossos atos, e é dessa maneira que a gente deve encarar o nosso dia a dia. Com responsabilidade, frente àquilo que a gente não conseguiu fazer melhor. Porque se eu encaro com responsabilidade, a responsabilidade me move. Eu consigo tirar aquele fardo pesado da culpa em cima de mim, consigo ficar mais leve. E ao me tornar mais leve, responsável, eu consigo ver para frente, eu consigo me mover melhor. Consigo ver aquilo que eu falhei, que eu errei, e consigo até enxergar um caminho para não cometer a falta novamente. A providência divina nos convoca a sermos participantes da vida do outro, jamais controladores. Essa é a responsabilidade. Se eu tenho responsabilidade dos meus atos, vou entender e compreender melhor o outro, que também deverá ter responsabilidade sobre os seus atos. Eu não posso controlar a vida dos outros.
eu não posso exigir que o outro caminhe conforme eu estou caminhando. Porque isso já é posse. Isso já é um amor possessivo, que eu chamo. E que é outro entrave na nossa vida. A culpa, a angústia, esse amor posse, que é querer que o outro caminhe como eu estou caminhando, isso gera em mim essas angústias, né? Esses entraves. A mágoa, o rancor, o ódio, também me fazem mal. A mágoa, eu posso me sentir magoado por alguma coisa? Posso. Mas se eu olhar para aquela pessoa que me magoou, será que quando ela me disse aquilo que me magoou tanto, ela não estava com um pouco de razão na observação que ela fez? Por que eu fiquei tão magoado com o que eu recebi? Então, se eu começar a olhar desta forma, eu vou ver que a minha mágoa, às vezes, não era tão grande assim, não era para eu ficar tão magoado. Eu começo aí a me conhecer melhor. Os meus comportamentos também, eu começo a olhar de forma diferente. O que não pode ser visto, não pode ser mudado. Por isso eu preciso me olhar e ver por que eu fiquei magoado para que essa mágoa não se coloque em rancor e ódio. Aí sim os entraves vão ser bem maior. Então a mudança que eu faço em mim, primeiro vem do olhar para dentro de mim, para que eu consiga me enxergar. O cronista e psicanalista Rubens Alves, ele nos diz o seguinte: a nossa incapacidade de ouvir é a manifestação mais constante e sutil da nossa arrogância e vaidade. A nossa incapacidade de ouvir. E isso não é tão comum, não, gente. A gente tem essas limitações, tem essa incapacidade. Porque ainda nós somos vaidosos, ainda nós achamos que nós soubemos tudo. A gente sabe tudo, a gente quer saber tudo. Mas quando a gente começa a nos ouvir, nós começamos a ver que as coisas não são bem assim. A dificuldade de nos ouvir é a dificuldade também de ouvir o outro. E de ouvir Deus. Deus nos mostra um caminho de paz, de harmonia, de tranquilidade. Se a gente consegue ouvir esse Deus, é porque nós já estamos melhorando, já estamos no caminho certo. Jesus nos recomendava que tivéssemos olhos para ver e ouvidos para ouvir, e que despertássemos para uma vida maior. Esse é o convite que Jesus nos fazia. Mas em cima deste ponto também, nós não podemos exigir que todas as pessoas tenham a mesma visão que nós, que todos tenham a mesma audição, porque entendemos a diversidade da pessoa humana. Mas nós que estamos aqui hoje refletindo, nós que já buscamos dentro da doutrina espírita um conhecimento maior, nós já temos essa possibilidade de começar a prestar atenção em nós e de nos ouvir. E de respeitar os outros que ainda não estão prontos para ouvir a mensagem de Deus ou para se ouvir também. Só quando aceitamos que a vida perfeita é uma impossibilidade humana, quando aprendemos que somos seres limitados, quando nos conscientizamos de que não temos todas as respostas possíveis, quando aceitamos que somos passíveis de falhas, de enganos, neste momento, então, nós estamos começando a crescer. Crescer no nosso processo evolutivo. Crescer nos nossos potenciais internos, trabalhando em nós,
essas nossas angústias, essas nossas dores. Temos uma história aqui muito interessante que fecha muito com o assunto que nós estamos refletindo hoje. Um menino chamado Blaise Pascal. O seu pai era um grande matemático e trabalhava no setor de cobranças de imposto. Blaise nasceu em 1923 na França. Aos 3 anos de idade, perdeu a sua mãe e foi criado pelo seu pai. Seu pai, um grande estudioso de matemática, e um dia, o seu filho, com 6 anos de idade, vem para ele e quer saber sobre noções de geometria, ângulos, medidas. E o pai fica surpreso com aquela pergunta do filho. E ele, então, responde para o filho com bastante simplicidade, porque o menino tinha apenas 6 anos de idade, algumas noções, então, de geometria, de ângulos, de medidas, mas tudo muito simples. Para sua surpresa, um dia ele entra no quarto do menino e vê rabiscado nos seus papéis, rabiscado com carvão, fórmulas, ângulos, não é? Teoremas de geometria. E ele fica surpreso com tudo aquilo. Aos 19 anos de idade, Pascal inventou a primeira máquina aritmética, um primeiro tipo de máquina de calcular mecânica que permitia realizar as 4 operações. Levou 2 anos para produzir o equipamento trabalhando com artesãos. Seu objetivo era ajudar o pai em seu trabalho como coletor de impostos. Tornou-se um respeitado matemático, inventor, filósofo, físico e escritor. Perguntamos de onde vem toda essa sabedoria? Poderíamos dizer assim, bom, do seu pai. Seu pai era um grande matemático, um grande físico. O menino puxou a seu pai. A doutrina espírita nos dá outra resposta. Esse aprendizado já estava interiorizado dentro desse menino. Com aquele ambiente propício, ele foi desenvolvendo todas as habilidades que ele, com certeza, já trazia de outras encarnações. O mesmo acontece conosco. Trazemos de outras encarnações habilidades que aqui nós podemos colocar em prática. É só prestarmos atenção nos nossos talentos e trazer esses talentos para fora, expor em benefício de nós e em benefício de outras pessoas. Esse conhecimento interiorizado nos ajuda a fazer a nossa vida. Somos construtores de nós mesmos. Nos construímos porque temos interiorizado todo esse aprendizado. Basta que a gente desperte para isso. Basta que a gente se olhe. A meditação, a prece, boa leitura, são caminhos que nos auxiliam muito a nos olhar, a nos enxergar, a fazer as nossas compreensões de comportamentos e de atitudes que nós temos. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, nos aponta caminhos que nós podemos seguir. O homem de bem. Verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei da justiça, do amor, da caridade, em sua maior pureza. Se interroga a consciência sobre seus próprios atos. Se não violou esta lei, se não fez mal, se fez todo o bem que podia, se negligenciou voluntariamente uma ocasião de ser útil, se ninguém tem o que reclamar dele, enfim, se fez outrem tudo o que queria que se fizesse para ele. O homem de bem interroga a sua consciência. O homem de bem não foge da lei da justiça, do amor e da caridade.
homem de bem se pergunta se ele está agindo correto frente aos seus companheiros de caminhada. Ele tem fé em Deus, tem fé no seu futuro, compreende as vicissitudes da vida, que ele está aqui em provas e expiações. Faz o bem sem recompensa, respeita os outros, com todas as suas convicções, em todas as suas convicções, e não lança anátema àqueles que não pensam como ele. São esses os caminhos que Jesus nos diz, que nos indica para nos olharmos. E temos também outros caminhos que são os prazeres da alma, que está no livro Os Prazeres da Alma, de Francisco do Espírito Santo Neto. Prazeres da alma, porque são caminhos que vão nos dar prazer, que vão nos dar alegria, que vão nos dar satisfação. Aprendendo a nos amar, aprendendo a olhar para nós. À medida que nós vamos aprendendo a nos amar, nós vamos adquirindo lucidez de identificar em nós os nossos conflitos. Vamos percebendo quando as coisas são impostas para nós, aquilo que nos faz mal. Não que eu queira dizer que a gente só tem que fazer aquilo que eu gosto. Muitas vezes nós fizemos aquilo que a gente não gosta para auxiliar o outro. Mas quando eu só faço as coisas para agradar o outro, aí que está o grande perigo. Fazer tudo para agradar o outro. Mas em que momento eu vou fazer algo para me sentir bem, para me sentir feliz, para me sentir viva? Esse é o aprender a nos amar, que não tem nada a ver com egoísmo. Porque quando eu faço as coisas que gosto, quando eu tenho a alegria de viver, mais facilmente eu vou transmitir essa alegria para o outro. E vou ajudar essa pessoa que está do meu lado também a viver melhor. O autoconhecimento nos dá a habilidade de saber como e onde agem os meus pontos frágeis. Indelicadezas, cobranças, petulância, insensibilidade, autoritarismo, impaciência, desrespeito. Então, o autoconhecimento é olhar para esses pontos frágeis que eu tenho e ver como é que eles estão ali dentro de mim, como é que eu estou agindo com todos esses sentimentos, com essas emoções. Então, eu começo a me trabalhar e eu vou me renovando, que é a renovação, a autorrenovação, autorresponsabilidade. Eu vou criando dentro de mim uma responsabilidade pelo aquilo que eu sou, pelo meu modo de agir, conforme eu vou caminhando, meu modo de agir principalmente nos meus relacionamentos dentro de casa. Porque o nosso lar nos proporciona essa análise e nos proporciona essa mudança. Porque é no convívio com o nosso esposo, com nossos filhos, com as pessoas que convivem mais de perto conosco, é que nós vamos nos conhecendo melhor. E o auto-perdão, nos perdoar sempre, quantas vezes foram necessárias. O auto-perdão nos proporciona abandonar as mágoas que eu tenho e andar de forma diferente no meu presente, fazendo a minha vida melhor, compreendendo as experiências pelas quais eu estou passando. Chico Xavier, no livro Missionário da Luz, deixa bem claro esse compromisso conosco aqui nessa nossa passagem. Ele nos diz assim: todo plano traçado na esfera superior tem por objetivos fundamentais o bem e a ascensão.
E toda alma que reencarna no círculo da crosta, ainda aquela que se encontra em condições aparentemente desesperadora, tem recursos para melhorar sempre. Então, toda a nossa caminhada, nós estamos protegidos, porque ela já foi preparada para que nós aqui pudéssemos fazer melhor, fazer o bem, ascender, quer dizer, crescer aqui. Nós já temos um plano e que nós temos que colocar esse plano em prática. Então, nos olhando, buscar dentro de nós sempre o melhor. Não vamos nos deixar abater por pensamentos opressivos, maléficos. Vamos nos conhecer. Essa é a proposta que nós temos hoje. Tem uma bonita passagem no livro Um Modo de Entender e uma Forma de Viver, que nos diz assim: certo dia, Siddhartha Gautama, já em idade bastante avançada, estava caminhando com seus discípulos e encontrou um outro grupo também caminhando com o seu mestre. Ele era o mestre desses discípulos que o acompanhavam. Então, o outro grupo, um dos discípulos, dirigindo-se a este mestre, disse assim: nosso mestre é um grande avatar, um grande Deus. Ele levita e faz materializações extraordinárias. Nós mesmos presenciamos isso. Somos testemunhas. E fixando o olhar nos discípulos de Buda, inquiriu: o que vocês têm a dizer sobre seu mestre? O que ele pode fazer de milagre? Siddhartha Gautama tudo escutava silenciosamente e deixou a cargo de seus companheiros a resposta. Apenas observava o desempenho de cada um. Então, um se adiantou e respondeu: nosso mestre, quando está com fome, come. E quando tem sono, dorme. Ele nos ensina a andar quando estamos andando, a comer quando estamos comendo, a sentar quando estamos sentados. E um deles, inconformado, exclamou: o que vocês estão falando? Chamam de milagre? É óbvio. Todos fazem essas coisas. E o ponderado discípulo de Buda respondeu: engano de vocês. Ninguém faz isso. Quando as pessoas dormem, pensam sem cessar. Estão dispersas no sono. Quando comem, estão distraídas, falando mil coisas. Quando andam, estão desatentas e qualquer ocorrência lhes rouba a atenção. Mas quando meu mestre dorme, ele apenas dorme. E quando sente fome, ele apenas come. Ele sempre está no lugar certo, onde deveria estar. Ou seja, jamais é arrebatado pelos fatos ou acontecimentos que se foram e pelos que hão de vir. Vive sempre no momento presente. Nossa mente deve estar ligada no momento presente de cada um de nós. Prestar atenção na nossa vida, no nosso comportamento, para que a gente não se olhe no espelho e diga: mas o que aconteceu comigo? Em que momento eu perdi a minha face? Para que a gente esteja atento a todos os momentos da nossa vida, procurando crescer, amparados pela lei maravilhosa de Jesus, do amor, da justiça e da caridade, amparado pelo seu conhecimento, pelos caminhos que eles nos indicam. O perdão, amar-se e
renovar-se sempre. Ficamos com essa mensagem, então, nessa noite. Obrigado pela atenção de todos e um bom início de semana amanhã para todos nós.